com a próxima mesa de debate sobre o tema litigância predatória e garantia de acesso à justiça, como a tecnologia pode orientar melhor a direção a tomar. Convidamos, então, o juiz André Neves para presidir e atuar como debatedor, e também a desembargadora Thaís Schilling Ferraz. Por favor, doutora Thaís. Doutor André Neves de Barba. O juiz André Oliveira Neves é titular da 31ª Vara do Trabalho de Salvador, especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, coordenador do Grupo Operacional da Comissão de Inteligência do TRT-5 e integrante do Subcomitê Regional do PJE. A desembargadora Thaís será apresentada pelo magistrado. Com a palavra, o juiz André Neves. Boa tarde, colegas. É uma satisfação enorme estar aqui nesse 18º Encontro Institucional da Magistratura. Com grande satisfação, vamos receber a desembargadora Thaís Schilling Ferraz, que, para nossa sorte, pôde aceitar o convite que a escola lhe fez para estar aqui conosco. Ela é desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, professora da Infam e doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem aqui uma informação que o currículo detalhado estaria no telão, mas vamos deixar a apresentação resumida, né, porque se formos ler o currículo inteiro, certamente vai demorar muito. E como a gente já está com o avançado da hora, vou passar de imediato a palavra para a nossa palestrante para ter início ao nosso evento. Doutora Thaís, seja bem-vinda, muito obrigado. Alô, bom, boa tarde, obrigada pela apresentação, doutor André, uma alegria poder estar aqui, poder aceitar esse convite via Salvador, é uma alegria compartilhar aqui com vocês dessa tarde, ter tido a oportunidade também de assistir às palestras que antecederam. Quero agradecer muito o convite da escola, doutora Ana Paola, muito obrigada. Eu queria me apresentar um pouquinho, assim, falar do meu local de fala, né? Eu atualmente eu sou da Justiça Federal e eu atualmente tenho me dedicado a pesquisar o fenômeno da litigiosidade. Sou professora no mestrado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e lá nós temos um grupo de estudos que tem procurado desenvolver estudos, pesquisas, para tentar entender um pouco melhor por que a cada ano nós recebemos mais processos, por que a cada ano nós temos vivenciado o aumento da nossa produtividade como uma necessidade, né? Não como uma coisa natural, do desenvolvimento natural das nossas potencialidades, mas como uma absoluta necessidade. E procurando avaliar também em que medida tudo isso, em que medida nós, enquanto Poder Judiciário, estamos contribuindo para esse fenômeno, em que medida a maneira como nós estamos atuando, de alguma forma, aumenta essa litigiosidade a cada ano. Então, eu vou pedir licença para falar de pé também, se não houver problema, porque eu acho que flui melhor as minhas ideias. Mas eu queria começar usando um pouco do fetiche que mencionou o professor José Roberto aqui, começar colocando na tela alguns dados sobre a nossa litigiosidade, né? A gente gosta de uma estatística, a gente gosta de uns dados, mas é por uma razão que eu vou explicar depois. Então, para trazer alguns dados daquilo que nós temos hoje de fonte principal de dados, que é o Justiça em Números, o DataJude, relatórios do STF, STJ, TST também tem os seus relatórios. Eu vou trazer aqui dados até março do DataJude, né, o aumento da quantidade de casos novos a cada ano. Nós vamos vendo, né, que esse gráfico está trazendo só a partir de 2020,
né? Mas a gente pode ver que esse aumento é grande. Em 2020, inclusive, teve uma queda de casos novos, porque foi o primeiro ano da pandemia, então demorou um pouco para os tribunais se organizarem para poder ir para o virtual, mas, em seguida, começou a crescer novamente e continua crescendo. Do ano passado para cá, foram quase 10% de aumento de casos novos em todo o Poder Judiciário. Na Justiça do Trabalho, o fenômeno não é diferente. Nós temos esse aumento acontecendo também. Eu trouxe dados aqui de 2022 para 2023. Vejam o que aumentou a quantidade de casos novos. Então, é um fenômeno do judiciário como um todo. Aqui são dados sobre o quanto um juiz no Brasil produz, em média, por ano. E aqui estão todos nós, né? Aqui não está repartido por segmento do Poder Judiciário, isso é uma média. A depender do ramo da justiça é um pouco mais, um pouco menos, mas essa é a nossa média. Então, no primeiro grau, um juiz por ano, mais ou menos, dá conta de 1.654 processos, né, e um juiz de segundo grau de 1.765 processos. Quantidade de decisões por ano. Esse é o Poder Judiciário. Quantas decisões profere por ano? Essa última barra é 2024. Como esses dados do DataJud estavam atualizados até março, então não representa ainda o que vai ser esse ano. Mas nós temos visto aí um aumento, portanto, de quantidade de decisões. Vejam que aumenta a distribuição. Nós estamos tentando acompanhar a distribuição, aumentando a nossa produção. Produtividade dos juízes até 2023. Olhem só, o índice de produtividade da magistratura. Eu não vou dar detalhes aqui de como é que calcula cada um deles, porque o objetivo nem é tanto ficar nos gráficos. É só contextualizar um pouco o que vem acontecendo. Mas, vejam, é crescente. Tivemos lá um aumento, uma queda em 2020, e, em seguida, volta a crescer a produtividade. E a nossa taxa de congestionamento? Esse gráfico, para mim, ele é muito importante. Porque, quando nós olhamos o índice a taxa de congestionamento bruta ou a taxa de congestionamento líquida, que são o verde e o vermelho ali, nós vamos ver que, lá em 2009, nós estávamos com 70,6 de taxa de congestionamento bruta, e, em 2023, nós estávamos com 70,5, com levíssimas oscilações. Levíssimas oscilações. Então, temos trabalhado muito, mas permanecemos congestionados. O que é a taxa de congestionamento? Né? Aquela quantidade de processos que permanece ativa ao final do ano, que não foi possível terminar ao final de cada ano. É aquilo que vai acumulando, né, que a gente não consegue dar conta. É um pouco o resultado aí da gente não conseguir, muitas vezes, ir além da meta 1, que é julgar a quantidade de processos que entra a cada ano. Aqui, grandes litigantes no Poder Judiciário. É interessante a gente ver que, no polo passivo, aqui, existe uma semelhança bastante grande entre os ramos da justiça em relação a quais são os grandes litigantes, né, com algumas diferenças quando o Estado está no processo, né, que é o caso do INSS, mas, depois, quando a gente começa a olhar, são os bancos, são as concessionárias, os grandes litigantes do poder público. Depois, no polo ativo, aqui aparece também o Estado como o grande litigante no polo ativo, através das execuções fiscais. E aqui eu trago dados da Justiça do Trabalho, né, os nossos grandes litigantes. Então, ou são concessionários de serviço ou são instituições financeiras, na sua grande maioria. Né. Eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha feito essa pesquisa de quais eram os grandes litigantes da Justiça do Trabalho. E tem alguns que são bastante específicos, né? Tem alguns que são bem diferentes dos nossos, mas, numa grande quantidade, são os bancos e as concessionárias. Né? Aqui no polo passivo. E aqui eu trago um dado do STF, do relatório do STF, que, no ano de 2023, recebeu 30 mil processos, baixou
31 mil, deu 105 mil decisões, algumas originárias, outras recursais. Vejam, ele baixou 31 mil processos, mas ele deu 105 mil decisões. O que é isso aqui? Decisões terminativas, não é despacho. Ou decisão terminativa, ou monocrática, ou voto. Isso aqui é recurso interno. Isso aqui é recurso interno. Decisão proferida pelo tribunal, um relator vai lá, dá uma decisão monocrática, vem os embargos de declaração, segundo os embargos de declaração, o agravo interno, os embargos de declaração no agravo interno, segundo os embargos de declaração no agravo interno, e assim vai. Eu trouxe dados também dos tribunais superiores, recebidos versus julgados, aqui é por ministro, quanto cada ministro. O ano passado deu de decisões, né? Um ministro do TST, o ano passado, cada ministro deu aproximadamente 12.200 decisões. Né? Vocês não acham assustador? Fazer a conta disso, dividir isso pelo número de dias. Não vou nem dizer dias úteis. Oi? É uma loucura. É uma loucura. Que julgamento é esse que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos indo? E não bastasse a nossa litigiosidade já bem conhecida, a quantidade de processos que a gente lida todos os anos, nós estamos nos deparando, atualmente, com algumas formas anômalas de litigiosidade. Estamos começando a detectar coisas que não é que não existissem antes, mas que começaram a aparecer de uma maneira mais evidente, começaram a aumentar em termos de quantidade, que são, nós vamos ver aqui, algumas situações específicas, inclusive de litigância predatória, mas não só litigância predatória. Aqui eu estou fazendo uma distinção entre o que eu vou chamar de litigiosidade anômala, que são situações bem específicas aqui que a gente tentou mais ou menos conceituar, embora não exista assim exatamente um limite muito grande entre uma e outra. Às vezes, uma conduta pode configurar dois tipos de anomalia, mas litigância predatória é um pouco mais que isso. Então, eu vou falar primeiro dessas situações, né, que podem acontecer tanto na situação de ajuizamento de uma demanda, como pode acontecer na situação de quem se defende, ou, às vezes, até numa conduta dentro do processo, na interposição de um recurso. Né? Nós temos as frívolas, alguns conceitos para a gente trabalhar. Né? Quando a gente fala em litigiosidade frívola, demanda frívola, conduta frívola, remete um pouco àquela ideia de falta de responsabilidade com aquilo que está fazendo. Poderia resolver de outra forma, mas para que eu vou resolver de outra forma? É melhor tentar em juízo. Se pegar, pegou. Eu não tenho muita responsabilidade, eu não tenho muito risco de perder alguma coisa, então eu vou intentar essa conduta. Então, são aquelas demandas que se entra com nítida falta de interesse processual, pedidos dentro do processo também sem interesse processual, né? Ajuizamento de demandas que se sabe que não tem razoabilidade, né? A atuação comum, que às vezes a gente vê do venire contra factum próprio no processo, né? A pessoa adota um determinado procedimento e depois adota uma postura absolutamente contraditória com aquele procedimento, às vezes dentro do mesmo processo, né? Tentando obter algum tipo de vantagem com isso. Essa situação depois vai configurar uma outra figura de litigiosidade que a gente já detectou, também tentou. Vejam, isso aqui não é novidade. Quando a gente olha lá os casos de litigância de má-fé, que a gente conhece há muito tempo, nós vamos ver que elas já nos acompanham. Elas nos acompanham. O que tem acontecido agora é um aumento disso e talvez uma capacidade maior nossa também, com o uso de tecnologia, de detectar um pouco mais determinados sinais, que talvez já estivessem aí há mais tempo. Né?
Outra hipótese é alegar nulidade sem prejuízo no processo, né? Recorrer sem ter tido prejuízo nenhum, simplesmente para tentar ganhar alguma vantagem com isso. A outra situação, a situação das demandas ou condutas fraudulentas. Aqui, eu acho que não precisa explicar muito, né? É usar o processo para obter algum objetivo ilegal com uso de fraude, né? Que pode ser o uso de um documento falso. Uma das coisas que tem se detectado bastante é o uso de procuração falsa. Hoje, a assinatura digital, muitas vezes, ela é colocada no processo e a gente não vai lá testar para ver se ela é autêntica, a gente não vai lá fazer a conferência, né? Às vezes vem assinada a rogo, às vezes vem desenhada e faz uma cópia, vai para o processo a cópia. O processo eletrônico a gente não consegue constatar muitas vezes esse tipo de coisa. Então, tem havido um uso bastante frequente de procuração falsa. A pessoa sequer sabe, muitas vezes, que é autor dos processos. Isso tem acontecido com muita frequência, e quando se chama, muitas vezes, para audiência essas pessoas, é comum da pessoa desistir, o advogado desiste do processo, ou então a pessoa, quando efetivamente comparece em juízo, às vezes não sabe que é autora do processo. Está caindo um pouquinho. Obrigada. A outra hipótese, demandas ou condutas temerárias. Aqui a gente tem uma sorte de coisas, né? Mas, basicamente, é formular uma pretensão em juízo que eu sei de antemão ser ilegal, ser incabível, ser injusta, muitas vezes, né? Ou ser inútil. Não vai servir para nada, mas, mesmo assim, eu vou fazer, né? Então, formular a pretensão contra texto expresso ou fato incontroverso, isso é um caso típico de demanda temerária. Vejam que algumas dessas também configuram frívola. A suprécio, que é uma das formas do venire contra factum próprio, esses são institutos do direito civil, são institutos do abuso de direito, porque todas essas formas anômalas de litigiosidade, elas têm um pé no abuso de direito, né, na teoria do abuso de direito. E é interessante lembrar que o abuso de direito, na teoria, não pressupõe ato ilícito, pressupõe utilizar para uma finalidade desviada, obter alguma vantagem além da conta no exercício de um direito. Quer dizer, é uma conduta moralmente inadequada, mas não necessariamente ilícita. Então, para a gente ter essas situações de anomalia, eu não preciso constatar que o ato é ilícito. E, às vezes, a gente exige, né? A gente exige no processo, não está provado que é ilícito. Não, não precisa estar provado, basta que haja desvio de finalidade. Então, tem a situação da suprécio, que é a perda da faculdade de praticar um ato por não ter exercido em tempo próprio, gerando a expectativa de que não seria exercido. Então, a pessoa deixa, muitas vezes, de alegar alguma coisa no processo, faz com que se imagine que essa questão não vai mais surgir no processo, e, de repente, ela traz de novo, né? Isso, teoricamente, não se pode fazer. E o TUCOC, que é algo parecido com isso, que, às vezes, é o próprio juiz que provoca, gera uma quebra de confiança com a introdução de novos elementos na relação, algo que, desde o início, não se alegou, não se falou, não se pediu, não se exigiu, e, lá, no final do processo, se exige como se tivesse sido, desde o início, aquilo passível de ser exigido, né? Outra situação que configura a demanda temerária, que eu acredito que vocês talvez tenham na Justiça do Trabalho, é o fracionamento das demandas. A mesma pessoa entra com demandas diferentes para pedir direitos diferentes relativos a um mesmo contrato de trabalho, né? Muitas vezes escolhendo o juízo, para ver onde é que vai ter mais possibilidade de obter vantagem, né? As demandas procrastinatórias, aqui a gente não tem novidade, né? Aquela coisa, a pessoa sabe que tem algo que vai ter que acontecer, é inevitável que algo se consta, mas ela vai adotar algum tipo de procedimento para tentar atrasar uma consequência inevitável. Então, vai recorrer, muitas vezes vai ter até um processo para evitar aquela consequência, né? Nós temos ainda duas figuras que, hoje em dia, têm sido mais diagnosticadas, que ganharam nome agora,
que é a figura do assédio processual, que seria o manejo do direito de ação para prejudicar alguém. Então, um exemplo típico que nós tivemos, não sei se vocês lembram, o CNJ chegou até a fazer uma recomendação em relação a isso, foi um ajuizamento em massa de demandas contra um mesmo jornalista, porque ele estava lá defendendo uma ideia que não se aceitava que fosse defendida, então houve um combinado de muitas pessoas para entrar com ação contra ele, para que ele não tivesse chance de se defender, né? Esse é o assédio processual, e a gente pode identificar isso de outras formas. Isso pode acontecer de outras formas. Talvez na Justiça do Trabalho isso seja possível, né? O ajuizamento contra uma mesma empresa em massa ao mesmo tempo de demandas, com o objetivo de obrigar, muitas vezes, a fazer um determinado acordo, a aceitar um determinado... Não sei, estou aqui imaginando, né? E a outra hipótese é a sham litigation, que vem do direito concorrencial norte-americano, mas que aqui tem a ver também um pouco com isso, que é a ideia de envergonhar, impor constrangimento a alguém pelo uso de uma determinada demanda. Um exemplo que se dá da sham litigation, hoje em dia, na época de eleição, é entrar com várias ações contra um candidato para constrangê-lo, para acabar com a imagem dele, para que ele perca votos e, eventualmente, não consiga se eleger. Ações populares podem ser manejadas dessa forma. A própria ação civil pública, eventualmente, pode ser mal utilizada, eventualmente, com esse tipo de objetivo. Então, esses foram os diagnósticos. E a gente tem uma última, que o nome que se encontrou foi spam processual, que é para designar um pouco aquele uso absurdo de petições absolutamente iguais, né, que se maneja sem a menor preocupação em individualizar, no caso concreto, o que se quer, qual é o problema que aconteceu, né, usa o mesmo modelo para tudo, e a gente que depois tem que catar dentro da petição o que interessa para aquele caso. Isso acontece na petição inicial, isso acontece na contestação, isso acontece no recurso, e vamos combinar que isso também acontece na sentença, né? Eventualmente, a gente usa aquela sentença mais genérica, assim, onde cabe tudo, e depois a parte que recorra daquilo que não interessar, né? Cada parte que recorra. Isso é o que se designou como spam processual. Isso gera uma litigiosidade enorme nos processos, porque, na verdade, não se tem certeza de nada, né? Então, é melhor recorrer de tudo. E aí chega no tribunal, o tribunal tem que examinar tudo, mas nem se sabe se tudo estava efetivamente em discussão, né? Isso gera muita discussão, muita litigiosidade. Mas nada disso ainda é litigância predatória. Para ser litigância predatória, a gente tem que agregar um elemento a mais, que é a ideia do predar. Predar no sentido de pilhar, de neutralizar a capacidade de resposta de alguém, né, que pode ser a outra parte no processo e pode ser o próprio Poder Judiciário, né? É usar de tal forma que não exista uma maneira de se agir que não de acordo com o que a pessoa que está atuando pretende que se haja. Então, trago aqui uma possibilidade de definição para isso, né? Esse conceito ainda está em construção e depende muito, na verdade, das características que ainda estão sendo compiladas, mas tem se chamado de litigiosidade predatória o ajuizamento reiterado, massivo de demandas judiciais de natureza artificial, com características comuns, bem como a adoção de condutas por qualquer das partes para dificultar o processamento, a defesa da contraparte, o julgamento, consumindo-se os recursos e os do próprio judiciário. Então, normalmente eu vou combinar litigiosidade repetitiva, né, com determinados padrões de comportamento que neutralizam, que dificultam a própria capacidade de resposta ou da outra parte ou de atuação do Poder Judiciário, né? Porque, para poder dar tratamento para esse ajuizamento massivo de demandas, a gente acaba tendo que deixar de dar o tratamento adequado, muitas vezes, para a demanda real, né? Para atender demanda artificial, a gente não consegue efetivamente responder a quem deveria estar tendo acesso à justiça,
né? E isso consome, efetivamente, os nossos recursos. A litigiosidade predatória ela vem sendo diagnosticada muito mais por alguns sinais que eu vou trazer agora para a gente conversar, e depois acredito que o doutor André vai trazer aquilo que tenha mais diretamente ligação com a Justiça do Trabalho, mas eu vou trazer aqui um compilado de sinais que nós identificamos já a partir de notas técnicas dos centros de inteligência da Justiça Estadual, principalmente, né? A Justiça Federal começou a detectar também, e agora começamos a ter também sinais da Justiça do Trabalho. Tá? E é importante dizer que esses sinais, quando eles observados isoladamente, eles podem não dizer nada. Então, tem que ter cuidado, né? É um conjunto. Para poder caracterizar a litigiosidade predatória, a gente tem que verificar se esses sinais vão se combinar no caso concreto. Porque, quando a gente olha para uma dessas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês isoladamente, pode não ser nada. Por exemplo, um pedido de assistência judiciária num processo na Justiça Estadual. Não é nada. Quantos processos a gente tem com assistência judiciária? Mas, se juntar a assistência judiciária com a petição genérica, com o advogado que entra com muitas ações numa mesma comarca, usando em todas elas o mesmo tipo de documento, né? Enfim, começa a juntar os sinais, aí a gente pode, eventualmente, verificar um fenômeno mais grave, que é o da litigância predatória. Então, vou trazer aqui alguns desses elementos. Né? Pedidos de exibição de documentos, isso é bastante comum. Né? Entra com ação só para a outra parte ser obrigada a apresentar documentos. Isso, na justiça comum, até um determinado tempo, estava gerando honorários. Então, a pessoa entrava com a ação de exibição, não tinha razão para pedir aqueles documentos, inclusive porque detinha aqueles documentos, mas pedia porque aquilo gerava, no fim, possibilidade de receber honorários. Pedidos de danos morais nos processos, né? Quase todos os casos trazem junto pedido de dano moral, às vezes até para aumentar o valor da causa. Petições genéricas, valor da causa desproporcional, pedido de gratuidade, poucos documentos instruindo a inicial, procurações e declarações assinadas a rogo, com assinatura montada ou pretensa assinatura digital. Um dado bem interessante, que na Justiça Estadual aparece muito de litigância predatória, que são ações contra os bancos em razão dos empréstimos consignados, em que a pessoa alega que não assinou o contrato, né, e normalmente vem junto um documento provando negativação no cadastro. Hoje tem um jeito de entrar na internet e gerar uma comprovação de negativação do cadastro. Né, e dá, inclusive, para montar, quando a pessoa efetivamente está cadastrada num Serasa, né, num cadastro negativo de crédito, existe um sistema disponível na internet em que a pessoa escolhe, por exemplo, demonstrar que ela só está naquele banco. E, às vezes, alguém que deve para trocentos bancos, mas ela consegue entrar por aquele sistema e puxar e gerar uma comprovação de que ela está cadastrada exclusivamente naquele banco, como se fosse uma situação, um problema do banco e não um problema dela. Né? E aquilo começa a aparecer nos processos, né? Começa a se detectar. Muitas ações distribuídas pelo mesmo advogado na mesma comarca sobre o mesmo assunto é um sinal. Né? Por isso que eu digo, às vezes, olhando isoladamente para cada uma dessas coisas, pode não ser nada. Né? É a combinação, eventualmente, que vai chamar a atenção. Por isso, a gente precisa tanto de tecnologia, porque certos sintomas a gente tem como detectar pela tecnologia. Muitas ações, então, distribuídas e distribuição da ação fora da comarca do autor em local sem relação com o contrato. Isso também foi algo que começou a se perceber. Entra fora do seu domicílio, fora do domicílio da empresa, fora do lugar onde assinou um contrato e está, mesmo assim, entrando com a ação por alguma razão. Né? Outras situações, advogados de fora do Estado, sem inscrição na OAB local, também é um sintoma. Renúncia após defesa consistente pelo réu. Aí vem o réu, renúncia ou desistência, né? Vem o réu com uma defesa consistente, é melhor não continuar com esse, vou tentar no outro. Né? Negativa de conciliação, já entra com a inicial dizendo nem chama para audiência de conciliação, porque eu não vou conciliar. Né?
ou não se apresenta na audiência. Procuração com poderes para receber, com assinatura divergente da primeira. Então, chega na hora de receber o valor, conseguiu entrar com a ação, conseguiu, muitas vezes, o reconhecimento do direito. Na hora de executar, precisa retirar o valor que foi depositado, aí apresenta uma procuração com poderes. O juiz, às vezes, pede para apresentar, quando tem alguma dúvida. E aí se percebe que a assinatura é completamente divergente da primeira que ele utilizou, né? E representações contra magistrados que identificam possíveis condutas e determinam diligências. Hoje a gente tem um tema afetado no Superior Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao poder geral de cautela do juiz, de determinar, muitas vezes, uma emenda da inicial, de determinar a juntada de determinados documentos, para dar um mínimo de autenticidade para aquele processo, para saber se ele é autêntico mesmo, né? Para saber se a pessoa que está ali constando como autor, de fato, sabe que é autor do processo. Então, esse é o tema 1198, que está em debate no STJ, o julgamento já começou. Então, inclusive, a possibilidade do juiz, eventualmente, negar uma assistência judiciária, porque, para nós, a concessão da assistência judiciária ela pressupõe apenas a declaração. Vocês tiveram aquela aprovação, né, daquela mudança que depois foi retirada, né, o Supremo declarou inconstitucional, mas a gente trabalha ainda com a ideia de que a declaração tem que ser presumidamente verdadeira, né? E aí está se discutindo, inclusive, a possibilidade, diante de determinados sinais, de se retirar essa presunção para que o juiz possa, de fato, exigir a comprovação da necessidade da gratuidade. Hoje nós temos uma diretriz da Corregedoria Nacional de Justiça, que vem, inclusive, consolidando informações dadas pelos tribunais, né, sobre os sinais de litigância predatória, e ela consiste em promover práticas e protocolos para tratamento da litigância predatória no que couber e dentro das atribuições da Corregedoria, inclusive mediante a criação de painel eletrônico e alimentação periódica do banco de informações. Então, hoje, o CNJ guarda informações, divulga, para que todo o Poder Judiciário possa compartilhar esses indícios e possa, eventualmente, monitorar para saber se isso está, de fato, acontecendo, tá? E acho que eu já estou me encaminhando para o final, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, quando nós estamos falando de litigiosidade, nós estamos falando de um fenômeno complexo. O fenômeno complexo é um fenômeno que tem mais de uma causa, é um fenômeno que se apresenta de mais de uma forma, que tem muitas pessoas envolvidas, e, principalmente, é um fenômeno pelo qual nós, Poder Judiciário, precisamos avaliar em que medida nós somos corresponsáveis. Nós estávamos ouvindo agora um pouco falar a respeito das metas, né, e o quanto nós entramos no modo reação em função desse volume todo que recebemos de processo a cada ano. Aumentamos a nossa produtividade a muito custo, né, com o uso de tecnologia, com o uso de ferramentas de gestão. As metas são, sim, necessárias, como disse bem o Frederico, não são um fim em si mesmo, mas elas são necessárias, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter o controle daquilo que está entrando. Só que a verdade é que, do jeito que as coisas estão, a impressão que dá, e essa é uma pesquisa que nós estamos fazendo, é que, ao reagir da forma como nós estamos reagindo, pelo fato de que nós não estamos conseguindo mais olhar para os processos com a individualidade que eles precisam ser avaliados, nós estamos gerando mais litigiosidade. Nós estamos gerando. Nós aumentamos a rapidez e, ao mesmo tempo, a gente também aumentou o consumo. E isso tem uma explicação na economia, que se chama paradoxo de Jevons, que é o efeito bumerangue. Quanto mais eficiente um serviço se torna, mais pessoas buscam esse serviço. É mais rápido, é mais fácil, é mais barato, tem menos risco pedindo judiciário do que tentar resolver extrajudicialmente as questões. E nós aceitamos isso. É nesse sentido que eu digo que nós somos corresponsáveis. Nós não temos uma preocupação, muitas vezes, em avaliar o interesse efetivo do processo, a necessidade, a utilidade daquela prestação jurisdicional. Às vezes é mais rápido processar. É mais rápido processar, entrar na fábrica,
né? Só que isso está estimulando a litigiosidade. Isso está nos tornando cada vez mais necessários. E talvez o nosso papel, enquanto pacificadores, porque é isso que nós temos que ser, né, pela Constituição, é para isso que nós servimos, talvez o nosso papel seja fazer de tudo para nos tornarmos desnecessários. Nós não precisamos ser tão necessários. Nós vamos precisar ser, em alguma medida. Sempre vai ser necessário o judiciário, mas não tanto, né? E eu acho que, da forma como nós estamos atuando, essa forma reativa, talvez nós tenhamos criado um terreno fértil para esse tipo de abuso do direito de ação que nós estamos vendo. Porque nós entramos no modo reação, é difícil até detectar esses sinais para nós. Não dá nem tempo de fazer essa avaliação, esse cruzamento de dados no nosso dia a dia. A gente não tem tempo para isso, né? Mas a verdade é que isso está estimulando cada vez mais esse fenômeno, e me parece que é uma das razões pelas quais, essa é a teoria com a qual nós estamos trabalhando e procurando pesquisar, essa é a razão pela qual nós estamos aumentando a cada ano a nossa demanda, né? E, com base nisso, a nossa necessidade de produção. E eu acho que a gente chegou no limite. A impressão que me dá é que a nossa saúde chegou no limite. Passei por uma situação muito parecida com a situação que o Frederico falou. Precisei me retirar de um projeto porque a minha saúde não permitiu, né? Mas, às vezes, a gente não se dá conta, às vezes não dá tempo, né? E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Às vezes não é a saúde, às vezes é a família que se desfaz, né? E, se nós não estivermos bem emocionalmente, nós não vamos ser bons magistrados também. Não vai servir para a população. Então, queria apenas concluir com essas considerações e me colocar à disposição aí para um debate, se tiverem interesse. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Thais. Que bom que Vossa Excelência aceitou o convite, né, e nos brindou com essa palestra excelente. Eu acredito que quase todo o objetivo nosso aqui foi cumprido, não é? Nós saímos daqui hoje entendendo o fenômeno da litigância predatória. É um fenômeno relativamente novo, ele está chegando com muita força, nós estamos percebendo diuturnamente, né, em nossas pautas de audiência, a facilidade que as ferramentas digitais trouxeram, né, para o acesso ao judiciário, explicam, em boa medida, esse fenômeno, porque hoje não custa absolutamente nada entrar com uma demanda, né? Não custa nem sequer a impressão do papel e a tinta, né? É totalmente gratuito. A parte não precisa se deslocar para a comarca para dar entrada na petição, para protocolar aquele pedido. Os pedidos estão sendo feitos de qualquer lugar do país, até de qualquer lugar do mundo, né? E nós estamos vendo, eu vejo com bastante espanto, né, uma quantidade muito grande de advogados de outros estados atuando aqui no seu trabalho, quando nós temos um quadro de advogados aqui na Bahia muito bom. Então, ficamos sem compreender por que é que esses advogados, de que forma esses advogados estão chegando aqui, né? Nós temos algumas suspeitas, né, dos mecanismos que estão sendo utilizados para poder angariar esses clientes. A palestra de Vossa Excelência facilitou muito a minha vida, né, porque praticamente esgotou tudo, e, ao mesmo tempo, dificultou, porque sobrou muito pouco para eu tratar. Mas eu vou focar naquilo que conversamos, né, tentar trazer essa questão especificamente para o seu trabalho. Eu trouxe aqui o conceito de litigância predatória, que foi exposto, né, durante a sua fala, e que esse foi o conceito que nós adotamos aqui na nossa nota técnica, né? Quando estávamos estudando a matéria, a Comissão de Inteligência se reuniu e começamos a pensar, né, de que forma trataríamos o tema, e descobrimos esse conceito que a doutora Thais cunhou, né, como ela bem diz, ainda está em construção, porque a matéria é nova realmente,
mas me pareceu aquele que mais adequadamente tratou o tema, né? E os integrantes da comissão também concordaram, e nós o adotamos, está na nossa nota técnica, que depois eu vou deixar também para a escola, junto com um material que reputo interessante dos colegas conhecerem, especificamente dos mecanismos, né? De um dos mecanismos de controle, né? Dessas demandas, né? Mecanismos tecnológicos que nós podemos utilizar para poder reconhecer e tratar as demandas. Então, as características já foram muito bem expostas aqui por doutora Thais. A gente tem essa questão das narrativas idênticas ou muito similares, né? Tá expostas nas reclamações, nas demandas, que nós entendemos que tem traços de litigância predatória. Isso se revela, muitas vezes, porque a narrativa é a mesma e você está tratando de trabalhadores que se ativaram em cidades diferentes, em locais diferentes, em comércio de shopping que tem horário, em comércio de rua que tem horário distinto. Mas, como a demanda é maciça, muitas vezes não há tempo para o advogado especificar muito bem aquilo, né? Então, essa é uma característica que nós vemos aqui no Justiça do Trabalho em algumas situações. A característica também é o ajuizamento por um mesmo advogado, ou por um grupo de advogados, ou por um escritório de advocacia. Então, esses escritórios estão desenvolvendo teses, né? Estão desenvolvendo narrativas, e fazem dessas teses e narrativas o objeto principal da demanda. Nós tivemos casos aqui, os colegas devem ter recebido, não é, que a Corregedoria encaminhou de algumas decisões de colegas de São Paulo, extinguindo processos onde se identificou essa característica, né, da litigância predatória, também envolvendo a mesma parte, né, que é uma grande varejista de âmbito nacional. Uma colega no Rio de Janeiro conseguiu pegar em audiência uma testemunha lendo o roteiro que foi cunhado pelo advogado para dar credibilidade àquilo que estava sendo exposto. E não apenas pegou isso, como também o celular revelava uma tratativa de pagamento, ou seja, não só a testemunha foi industriada para poder ir em juízo mentir, como também se acertou uma compensação remuneratória para esta finalidade. Nós sabemos também de comentários, embora isso não tenha sido pego e documentado, de que há pagamentos para que um cliente indique outro cliente. Então, cada vez que um cliente de um advogado desse trabalhista indica outra pessoa e passa a procuração, há uma compensação financeira. Então, é uma captação. Então, o que é que nós percebemos, né? Especificamente tratando desse mesmo litigado, né? Dessa mesma empresa de varejo, que os advogados eles tiveram acesso, de algum modo, a alguma lista de pessoas desligadas. E por que desconfiamos disso? Porque, embora seja um escritório de Minas Gerais, ele tem ação em Minas, tem ação no Rio de Janeiro, tem ação em São Paulo, mas tem ação na Bahia, mas não tem ação em Pernambuco, por exemplo, né? Porque, aparentemente, não teve acesso a dados daquelas pessoas que estão ali. Então, a partir desses vazamentos de dados, e é por isso que se diz hoje, né, que os dados são o petróleo do futuro, né? Você tem acesso a essas informações, e daí a LGPD, a proteção que tem que ser dada a essas informações, porque essas informações podem trazer, aliás, podem não, elas têm um conteúdo econômico muito grande. Então, de posse disso, esses advogados fazem malas diretas, eles entram em contato pelo WhatsApp, eles mandam um e-mail, fazem mesmo a captação direta, né? Eu sei que na justiça comum a gente tem casos de fintechs que atuam captando clientes. Como é que elas fazem? Elas mostram ali uma série de direitos que a pessoa supostamente tem, é muito comum isso no ramo aéreo, né? E elas se propõem a fazer intermediação entre o cliente e o advogado. Então, elas facilitam esse acesso, né? E nós temos aqui, nesse ponto, que lembrar que o Estatuto da OAB dispõe especificamente sobre isso, né? O artigo 34 diz que é infração disciplinar valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber.
e também é vedado angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros, que, na prática, é isso que está acontecendo. Ou seja, essas fintechs elas estão na frente, elas captam os clientes. Não é nem que essas pessoas não têm direito, às vezes até têm, mas elas não demandariam. Não tem conflito, ou seja, aconteceu de sabor, aconteceu aquele atraso no voo, ou qualquer coisa que, enfim, se mudou a companhia aérea, ou mudou o assento, e aquilo causa um desconforto, evidentemente, mas não a ponto de fazer com que a pessoa procure a justiça. Mas, a partir dessa oferta dessas empresas, e algumas delas, inclusive, compram as causas, né? Ou seja, elas pagam para você passar a causa, e aí ela passa a causa para o advogado, e aquilo que é oferido, ela fica com todo o proveito econômico. Outras cobram em caso de sucesso, né? Mas, então, esse é um fenômeno que está, vamos dizer assim, retirando a pessoa que não procuraria a justiça de sua inércia e incentivando a pessoa a comparecer a juízo. Isso tem consequências das mais diversas, né? Porque existe um aumento, obviamente, do custo, né, da passagem aérea, enfim. No caso específico que tratamos aqui na Justiça do Trabalho, os colegas já devem ter percebido a dificuldade que essas empresas têm de se defender. Muitas vezes a audiência está acontecendo, o advogado está terminando outra audiência, ou o preposto está em uma audiência e não terminou ainda, vem outra. E isso causa uma dificuldade enorme de defesa, que a gente não percebe isso, né? Mas quando a gente para analisar um pouquinho, a gente descobre por que é que isso acontece assim. Os advogados reúnem uma grande quantidade de clientes e ajuizam maciçamente as demandas. A tendência dessas reclamações é cair na pauta mais ou menos em períodos próximos. Então, as defesas ficam dificultadas, porque você também tem que partir da mesma forma que nós, como a doutora Thais mencionou, começamos a adotar determinadas decisões genéricas, porque temos que dar cabo do volume, e as defesas também tendem a seguir o mesmo padrão da inicial, então começam a ser defesas genéricas. E pior do que isso, muitas vezes você não tem um preposto com conhecimento de causa para poder fazer todas as audiências. E aí acontecem as confissões, que os advogados pegam as atas e juntam nos processos. Aqui, confessor. E está lá a confissão real. Mas é porque a pessoa que está ali não faz a menor ideia do que está respondendo, né? Nesse caso específico dessa grande empresa de varejo, eu tive a ocasião de fazer 2 inspeções judiciais nela já. A primeira fiz em 2019, e o que me motivou a fazer foi a alegação da parte autora de que não sabia a quantidade de vendas que tinha realizado. Ou seja, é um vendedor, ele é um comissionista, é comissão para quem recebe, né, por percentual de venda. É o salário, é óbvio, né, que aquilo me causou estranheza. Um vendedor dizer, uma vendedora no caso, dizer que não sabia quanto tinha vendido e que só a gerente sabia e que só a gerente tinha acesso àquilo, me causou tanta espécie que, quando terminou a audiência, eu disse, agora vamos todos sair daqui, vamos lá na loja, que eu quero ver como é que a coisa se passa. E não foi em Camaçari. Na região metropolitana, né? Quando você está no interior é mais fácil, né? Em Senhor do Bonfim eu fiz várias inspeções judiciais, né? Porque a cidade é pequenininha e você conhece tudo, é ótimo. Mas que vem para um lugar, para a metrópole, é mais difícil. Mas, nesse caso, era o último processo da pauta e aquilo me causou tanto... Como? Pois é, quando eu cheguei lá, aí eu pedi a um funcionário, acesse aí o computador. Quanto foi que você vendeu? Aí ele falou, doutor, se eu quer saber hoje, nesse mês, no mês da minha admissão, e a planilha que aparece na tela é extremamente detalhada. Tem lá se é linha branca, se é eletrônico, se é seguro, qual é o valor do produto, qual é o percentual daquela venda, e tem um valor acumulado. Em cima, logo, aparece o valor acumulado até aquele momento. Ou seja, a minha suspeita de que aquilo não era realidade se confirmou, né? E agora, recentemente, agora já em 2024, depois que eu retornei aqui a Salvador, fiz uma outra inspeção nessa mesma empresa, desse mesmo escritório que havia industriado e que havia captado esses clientes. Não, Goiás é um novo. Está chegando agora, que nós estamos mapeando já. A Naya está ali, que atua comigo lá no... porque a gente tem aqui esse de Minas e, mais recentemente, nós, no Centro de Inteligência, mapeamos esse escritório de Goiás.
Nesse caso também eu fui, e assim, essa audiência foi bem interessante, porque eu questionei o reclamante, e ele negou, jurou de pé junto que ele não conseguia saber, que ele sabia quanto ele tinha vendido, que ele recebia menos, porque ele fazia anotações em um caderno, mas, obviamente, que esse caderno nunca veio para o processo, porque ele não existe, né? A testemunha também, da mesma maneira, insistindo que não, que só a gerente que conseguia saber. Nesse caso específico, a empresa trouxe uma testemunha. E o que me causou assim, uma certa aflição é que, quando eu fazia as perguntas, a testemunha se remexia, porque aquilo para ela era absurdo. As perguntas que eu fazia, ele dizia, doutor, claro que a gente... Aí teve um determinado momento que ele tirou o celular do bolso e disse, doutor, está aqui, ó, meu aparelho celular, aqui eu acesso tudo. E aí mostrou no aparelho celular todas as informações de venda, de percentuais, de tudo. E, mesmo assim, eu disse, não, mas eu ainda vou lá na loja, eu quero ver, eu quero que a pessoa acesse de lá do computador da loja, para a gente confirmar se acontece isso. Ou seja, é óbvio que não acontece, né? Mas a coisa é tratada de uma forma tal para induzir o magistrado a acreditar naquilo. E as testemunhas chegam ali e trazem um depoimento. A gente tem um problema grave na Justiça do Trabalho, porque a prova testemunhal nos é uma prova muito cara. A gente vive do princípio da realidade, não é? Então, a gente precisa, efetivamente, que as testemunhas compareçam e que digam a verdade. A gente tem que confiar naquilo que está sendo dito em juízo. E esse tipo de conduta acaba com a credibilidade da prova testemunhal, torna o papel do magistrado um papel extremamente difícil, né? Eu não vou dizer que vamos todos ter tempo de parar uma audiência e fazer uma inspeção judicial. Nesse dia eu não almocei, eu terminei a audiência tarde, eu fui terminar a inspeção 4h. É uma coisa que dá trabalho fazer, mas eu precisava fazer, porque, como integrante da Comissão de Inteligência, lidando com esse problema ali dentro, eu precisava ilustrar isso, né? Precisava demonstrar como é que isso estava acontecendo, né? Nós temos também aqui, doutora, nesses processos, inclusive, isso que a senhora mencionou, as procurações genéricas, boa parte delas obtidas por escaneamento, porque os clientes não comparecem aos escritórios, não é? Muitas vezes não comparecem nem sequer telepresencialmente. Nós temos aqui essa concentração, né? Esse escritório de Goiás, que Guilherme Nora mencionou, e o outro, que eu também estou mencionando, que é de Minas, eles se declaram escritórios especializados em varejo. Pronto, a gente vou chegar rapidinho lá, Carla. Nós temos aqui como características também, né, essa questão do ajuizamento em grandes volumes, em curto espaço de tempo. Temos um caso aqui também que aconteceu lá em Itabuna, né, que um sindicato entrou com diversas demandas, mais de 100 demandas, pedindo exatamente isso, que as empresas comprovem o recolhimento do FGTS de seus empregados. Mas não há nenhum elemento, não. Aí o colega Cairo, acho que ele não está mais aqui, né? Ele, ao perceber isso, ele identificou a litigância predatória, extinguiu todos esses processos e colocou na sentença que estava ali diante de uma situação que estava indicando a ocorrência desse ajuizamento anômalo. Mas apenas ele fez isso. As outras 3 varas processaram, intimaram para contestar, marcaram audiência, a gente está mapeando. Porque esse caso específico não é uma coisa muito clara, né? Até se juntarmos aqui alguns juízes e conversarmos sobre isso, alguns vão entender claramente que é uma litigância predatória, outros vão achar que não, que é o legítimo direito de ação e que o sindicato está cumprindo o papel dele. Posso fazer um comentário sobre isso? Pois não, doutora. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque a gente tem que conseguir distinguir aquilo que é legítimo acesso à justiça daquilo que é litigância predatória. E a advocacia tem nos criticado muito, muito. Nós estamos sendo alvo de muita pressão de parte da advocacia pelo fato de estarmos questionando e, às vezes, exigindo uma emenda da inicial, exigindo juntado de determinados documentos. Mas eu acho que esse é o grande ponto. Se nós tivermos o cuidado no início do processo, né, de pedir, eu não preciso depois
fazer toda uma construção dizendo que aquilo é litigiosidade predatória. Eu não preciso trazer para mim a responsabilidade. A gente pode devolver a responsabilidade para o advogado, né? Mas se deixar para fazer depois, é como se fosse responsabilidade minha agora. Agora eu vou ter que condená-lo por isso. Agora eu vou ter que apontar que isso é litigiosidade predatória. Então, tem havido um movimento muito grande, não é por nada que agora está afetado esse tema lá no STJ, né, dos colegas, efetivamente, de determinar a emenda, de exigir juntada de documentos, de exigir comprovação de necessidade e gratuidade, né, e, às vezes, até ensinando um pouco, porque tem um processo de educação aí. Não é por nada que a gente chegou no que a gente chegou. Isso já acontece há mais tempo, só que agora está acontecendo assim de maneira profissional. Os caras profissionalizaram, mas a gente já tinha esse tipo de coisa acontecendo, né? Agora, o problema é que agora está nos predando. Agora a gente não, imagina a quantidade de tempo que tu perdesse para fazer essa inspeção, né? Quantos processos precisaram ficar aguardando para poder sair e fazer essa inspeção? Isso é uma forma de nos eliminar a capacidade de resposta, né? Quantos colegas vão dizer, eu não vou perder esse tempo, eu prefiro julgar porque é mais rápido. Eu vou fazer, eu vou tocar, é mais rápido, né? E eu não vou ser representado na corregedoria também. Doutora Thaís, sabe o que me dá a impressão, ouvindo vocês falarem, né, que talvez não estou aqui justificando, né? Não estou justificando. Mas talvez nós estejamos testemunhando um fenômeno que é uma decorrência lógica, né, de uma precarização crescente do profissional da advocacia. Então, os jovens profissionais da advocacia, para poder, né, ganhar dinheiro, estão virando, né, bandidos. É um subsistema que se cria porque a gente criou um terreno fértil para isso, me parece hoje. Não é mais para as pessoas verem reconhecido, no caso de vocês, os direitos trabalhistas, é para os advogados poderem receber honorário. Né? Então, a captação é para isso. Muitas vezes o conflito não existe, o conflito é artificial. O conflito, aquela pessoa pode até ter sido prejudicada, mas ela não quer discutir. Ela pode ter razões para não querer discutir, mas ela vai discutir porque ela está sendo convidada a fazer. Recentemente, eu peguei um recurso, né, que o juiz extinguiu o processo, porque a procuração estava com poderes revogados, né, e o advogado assim mesmo recorreu. Aí foi olhar o processo. Quando ele ajuizou a ação, o cliente que tinha dado a procuração para ele já tinha morrido há uns 10 meses antes. A doutora Thaís tocou num ponto que me parece crucial. E está aqui a colega Carla Mascarenhas, que já conversou comigo também sobre isso, que parte desse problema é problema da advocacia. E seria muito bom, efetivamente, que a OAB estivesse irmanada com o judiciário no combate a esse tipo de conduta, porque essa conduta não preda apenas os recursos do judiciário e as empresas ou as vítimas que estão recebendo essas demandas. Isso está predando também os advogados corretos, aqueles que atuam dentro do Código de Ética, aqueles que fazem um trabalho bem feito. Exato. Então, seria muito bom que a OAB também se irmanasse nesse mesmo objetivo, porque o objetivo teria que ser de todos, não é apenas um objetivo do judiciário. Inclusive, André, lá em Jequié acontece também isso, e também preda os advogados locais, né? Porque eles tiram muito da clientela dos advogados locais. Pois é. A gente tem aqui, inclusive, eu tenho os colegas que estão em Salvador devem ter visto algumas reclamações do Sindisaúde, patrocinadas por advogados de fora do Estado. Eu fico me perguntando, esse sindicato sempre foi um sindicato atuante, aguerrido, tem uma boa assessoria jurídica, por que eles estão contratando advogados de fora? Eu não sei se é porque esses escritórios criaram essas teses e ofertaram essas teses, ou seja, qualquer que seja a razão, é uma coisa mal explicada, isso não brota do nada, né? Tem que ter algum tipo de busca ativa para essa clientela, né? Uma coisa também, doutor, que acontece e está acontecendo, né, principalmente em algumas cidades aqui do estado da Bahia, é o fracionamento das ações. E isso está acontecendo muito com municípios. Isso causa problemas de toda ordem, né? Já há algum tempo se detectou isso em Candeias, e lá a situação muito grave realmente, porque um mesmo reclamante com 10 ações, às vezes mais,
As colegas que lá atuam, Karine Brito e outros que por lá passaram, perceberam isso. Muitas vezes o advogado ele entra com a demanda e ele pede o FGTS, em uma reclamação ele pede o FGTS de 2 anos, e na outra ele pede também de 2 anos, mas um dos anos se sobrepõe ao anterior. Então, há uma coincidência, há um bis in idem nas condenações. É um mecanismo de burlar o sistema de precatório, né, porque, a partir de determinado valor, a demanda tem que ser executada por precatório, e, se o valor é menor, vai por RPV. Isso causa um impacto enorme no cofre do município, porque uma coisa é o município se preparar para fazer o pagamento, outra coisa é ele ter o valor, ter o valor sequestrado. E, notem, esse tipo de coisa, embora nós estejamos lidando com isso agora, mais recentemente, isso não é tão antigo, né? Isso não é tão novo, porque o próprio CPC, quando ele foi reformado, ele começou a permitir a conexão de ações, ainda que elas não fossem efetivamente conexas, mas basta haver possibilidade de decisão conflitante. Ou seja, hoje a gente tem que reunir as ações para julgamento conjunto. Aí está fazendo exatamente o oposto, inflando números. Então, uma reclamação viram 10. 10 reclamações viram 100, 100 reclamações viram 1.000. Né? Então, isso acaba causando a distorção estatística, um volume de demandas em determinados locais que não refletem a realidade. Né? Você tem 1.000 processos, mas, na realidade, você tem 100, e está contabilizando como 1.000. E depois, quando chega na execução, esses processos fracionados vão ser executados via RPV e não como deveriam ser efetivamente executados, que é pelo precatório. Né? Então, essa estratégia está muito comum em município, e aqui, colegas, esse ano nós baixamos, inclusive, uma nota técnica que trata desse tema, porque os municípios eles são notificados via sistema. E nós temos 400 municípios aqui, né, muitos com procuradoria, outros sem procuradoria. Em alguns casos, as notificações vão para o e-mail pessoal do advogado da vez, ou seja, aquele advogado coligado que, quando o prefeito ganhou a eleição, ele indica aquela pessoa, e, quando o prefeito subsequente assume, muda. Pois é, muda, só que a diferença, doutora Ana Paula, é a seguinte, é que antes nós mandávamos uma cartinha em um AR, agora a gente vai pelo sistema. Quem recebe a notificação é o advogado que saiu. E ele não dá a menor bola. E os municípios tomam revelia. Colegas, não é normal um município tomar revelia, não é normal um ente público ficar revel. E aqui, doutora Thais, um adendo, né, porque, diferentemente da Justiça Comum e da Justiça Comum Federal, com todos os seus efeitos. Então, o município contra o município, todo mundo se espanta. Não é? Quando eu comento isso com os colegas da Justiça Estadual e Federal, eles dizem, mas a revelia não produz nenhum efeito. Eu digo, mas aqui no seu trabalho produz. E aí eu vou aproveitar para adiantar um dos casos de litigância predatória aqui do nosso tribunal. Né? O município de Bom Jesus da Lapa tomou mais de 80 revelias, processos que tramitaram em secretaria, sem designação de audiência. E aí eu digo, um dos mecanismos de evitar litigância predatória na nossa justiça do trabalho é marcar audiência. A audiência é um freio, porque obriga o reclamante a comparecer. E, se ele não comparece, o processo é arquivado. Então, nesse caso específico, o cidadão ele tinha sido advogado do município, ele falsificou as procurações, porque foram falsificadas efetivamente, os processos tomaram revelia, os colegas que passaram por ali acharam aquilo normal. A felicidade foi que os processos ficaram na secretaria, porque os prazos correram em secretaria, e, quando Karina Mavromati, nossa colega, tomou posse, os processos foram todos concluídos a ela para julgamento. Então, quando ela viu aquilo ali, ela se espantou, e, obviamente, ela foi investigar. O município nunca foi notificado. Nesse caso, o advogado falsificou as carteiras de trabalho, porque os reclamantes eram estatutários, então ele falsificou as carteiras de trabalho junto com as procurações. Então, ela extinguiu todos os processos sem julgamento do mérito, ela, inclusive, anulou as condenações anteriores, ou seja, ela autoconteve o problema, tanto que nós mapeamos isso, temos estatisticamente, temos lá na nossa planilhinha de acompanhamento, mas ela estancou todo o problema, oficiou o Ministério Público, oficiou a OAB, e a coisa acabou ali. Morreu ali, e o advogado, depois, segundo ela me narrou, foi lá, e uma pessoa jovem, segundo ela, muito bem preparada, estava por ser nomeada em um concurso público que acabava de ser aprovado, e pedindo a ela, implorando, levou a mãe para se justificar por que tinha feito aquilo.
pedindo perdão, entendeu? Então, assim, para ter noção do que é que está acontecendo aí, a gente tem que ter essa cautela. Esse exemplo que ele traz, ele mostra bem aquela explicação que eu procurei fazer logo no início. A gente tem a fraude, né? A litigiosidade fraudulenta é uma das hipóteses de litigiosidade anômala. E a gente sempre teve aquela ação fraudada, aquele documento falso que foi lá apresentado. Isso sempre existiu no judiciário. Agora, o que está acontecendo é isso que ele contou aqui. É essa quantidade de processos que, muitas vezes, acaba, inclusive, inviabilizando a própria defesa. Imagina se o município tivesse sido chamado para fazer audiência todas ao mesmo tempo. Pois não, claro. O que eu chamo a atenção para que a gente não, digamos assim, confundamos alhos com bugalhos. A gente também não pode taxar de litigiosidade, ou talvez colocar no polo contrário à litigiosidade executiva, quando a gente tem um descumprimento reiterado de obrigações trabalhistas. Tenho aqui alguns desembargadores, eu acho que, se eu estiver errado, me corrija, eu acho que, fazendo um chute, não sem um empirismo necessário, que seria o caso, mas eu acho que mais de 95% ou 90% das ações contra a Intabes são julgadas procedentes. Aquelas, inclusive, que eu falo, porque, apesar de ser juiz auxiliar, estou há mais tempo em Itapetinga, aquelas que, por meu entendimento pessoal, julgo improcedente, muitas são julgadas reformadas no tribunal. Muitas decisões são. E outra situação que eu também quero pontuar, que é atípico para a gente da Justiça do Trabalho, por conhecer o litígio só quando o vínculo é rompido. Por quê? Porque se a gente não conquistou ainda uma capacidade civilizatória suficiente para a pessoa reclamar quando o vínculo está pendente e ele continuar com o emprego. No serviço público, atipicamente, ele reclama enquanto está ainda empregado. O que acontece conosco, inclusive. E nessas situações, a gente não pode imaginar que, por exemplo, um empregado deixou de receber umas férias em um ano. Aí ele fala assim, não, eu vou aguardar 3 anos para que só então eu junte as 3. Seria aí tolher o direito dele de, uma vez lesado o direito, procurar imediatamente a justiça. O que não é o caso, como a André colocou. Eu tenho 5 anos de FGTS não recolhidos e opto por entrar com 2 reclamações, fracionando-as, inclusive, com a fraude esse ato, não, essa coincidência de anos. Isso é fraude, é sobreposição. O que eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para não confundir às vezes, a litigiosidade é causada pelo excesso de descumprimento de direitos. Quando a gente depara com o empregador, que mais de 90% das ações são julgadas procedentes, algo de errado há. Nessa situação, por exemplo, André, citando um caso pessoal, inclusive, e também passou um período por receber algumas revelias. Talvez eu tenha até me excedido no zelo, mas oficiei o município, falei, olha, há um excesso de revelias que está fora do comum. Tá certo? A gente, infelizmente, não tem continuidade administrativa, às vezes na União, imagine em um pequeno município. Né? Eu fui procurador de município, e quando eu recebi, em 1º de janeiro, a prefeitura, o prefeito tinha quebrado os computadores da gestão anterior. Ou seja, é um negócio absurdo. Contudo, eu só estou querendo colocar nesse ponto para que a gente não coloque no mesmo balaio situações completamente diferentes. E outra coisa que aí, André é meu amigo pessoal, mas divergências processuais temos, eu não consigo enxergar a possibilidade de você gerar uma conexão entre, por exemplo, um direito às férias com um FGTS, ou com uma insalubridade, ou com uma progressão funcional. Nós, juízes, quando ajuizamos ações,
temos a tendência a fracioná-las por teses. Porque sabemos que uma licença-prêmio tem mais chance de ser mais rápido de ser julgado. Uma progressão funcional é algo que vai ser levado ao STF. Ou seja, nós, servidores, fracionamos a ação e também não esperamos 3 anos, 5 anos de férias inadimplidas, se fosse o caso, que a gente não pensa nesse absurdo, mas nos municípios pequenos acontece, que eu já cheguei a reclamar de um prefeito, falei assim, eu estou parecendo, a vara está parecendo o RH da prefeitura, mandando conceder férias. Agora, até mesmo o artigo que André citou, que eu também não concordo, há o risco de decisões contraditórias. Qual a contradição, possibilidade de contradição que há de você julgar um processo de férias e um processo de progressão funcional? Não há risco. Repercussões há sempre. Era a mesma coisa de se imaginar que toda a relação de um vínculo consumidor, por exemplo, aí eu tenho um financiamento de uma casa própria. Todo risco que tem ali, ou todo quebra de contrato, são conexas ações e não são. São coisas diferentes. Acredito, e acho que André está fazendo um papel fantástico nessa coleta de dados, mas eu só pontuo que a gente tem que separar, porque o mais importante é isso para que não sejamos, inclusive, preconceituosos. Descumprimento reiterado de direitos trabalhistas geram massificidade de demandas, indiscutivelmente. Beleza? Obrigado. Antônio vai ficar eternamente divergente, né? Nós dois vamos ter que sempre que concordar em discordar neste aspecto, com relação à conexão dessas ações. Eu não disse que, nesse caso específico, havia risco de decisões conflitantes. O que eu disse é que, mesmo que a causa não tenha em sua origem conexão, se houver risco, até isso, o Código de Processo Civil já está prevendo que você reúna. Isso, mas nesse caso específico, em que você tem um mesmo contrato de trabalho e que você tem, relativamente a 1 ano, vamos pegar o exemplo que Antônio falou, é uma reclamação envolvendo um funcionário da prefeitura que pode reclamar, porque ele tem estabilidade, ele não vai aguardar ser despedido. Mas ele entra com a ação e, nesta ação, ele pede um processo, ele pede férias, no outro processo ele pede 13º, no outro processo ele pede FGTS. Obviamente que todas essas causas estão conexas, né? E, nesse caso específico, me parece que é imperiosa a reunião dos processos. Não é nem sequer facultativa. O Código de Processo Civil determina que elas sejam reunidas. Mas a gente vai ficar discordando. Eu só vou trazer, para botar mais uma lenha na fogueira. Essa discussão também acontece na Justiça Estadual em relação aos contratos bancários, porque as pessoas entram com uma ação para discutir juro, outra para discutir comissão de permanência, outra para discutir se de fato assinou o contrato, outra para o mesmo contrato. Isso é considerado fracionamento, né? Isso tem sido tratado com base no princípio da economicidade, com base no princípio da eficiência, quer dizer, que é assim, por mais que eu entenda que a relação jurídica que leva ao direito a férias, a 13º, a FGTS, possa ter relações, nuances e pressupostos, inclusive legais, diferentes, né? A verdade é que é o mesmo contrato de trabalho e que vai favorecer, se for julgado junto, que é um pouco o que o CPC criou agora, que é a conexidade probatória. Eu vou aproveitar o mesmo conjunto probatório para resolver um monte de coisas, né? Mas eu consigo entender que, do ponto de vista formal, seria válido fazer. Agora, eu acho isso que tu disseste. Isso que tu disseste a respeito de fazer a distinção entre o que é, de fato, litigiosidade predatória e o que é uma litigiosidade legítima em função de uma sucessão de abusos de direito de parte do empregador, óbvio, essa é a grande distinção que a gente tem que aprender a fazer em tudo, né? Nós não podemos limitar o acesso à justiça a pretexto de combater a litigiosidade predatória. De métodos de gestão que são muito uniformes e replicados de
uma empresa para outra, entendeu? Então, se de repente uma situação, né, de inadimplemento de um direito trabalhista está ocorrendo na empresa A, né, numa filial A aqui em Salvador, né, e se essa empresa tem diversas outras filiais pelo Brasil inteiro, não é desarrazoado pensar que ela possa estar adotando o mesmo método de inadimplemento Mas aí em todas é as filiais, tranquilo. entendeu? Isso é o nosso fenômeno da litigância repetitiva, né? Isso vai acontecer. Mas repare, se houver uma reclamação trabalhista de um determinado escritório, o normal, se esse escritório tiver também em outras filiais, né? Porque ainda bem que tem escritórios que têm filiais, né? Que tem aqui em Salvador, tem em São Paulo, tem não sei aonde, entendeu? É perfeito, eu acho que isso não é problema. É que a litigância predatória, o que a gente vê, não é o abuso, na verdade, da contraparte aqui. É o abuso no exercício do direito de ação mesmo. Aí tem um desvio de finalidade no exercício do direito de ação. Tem um componente que a gente não precisa nem chamar de ato ilícito, né? Mas tem um desvio de finalidade ali. Tem uma lide que não existiria, tem uma lide artificial, né? Eu havia prometido à doutora Ana Paola, né, que a gente ia tratar da litigância predatória e que eu ia fazer alguns contrapontos também, e o contraponto está aí, né? Eu estou chamando a atenção, que é mais ou menos na linha do que a doutora Ana Paola falou agora, do que Antônio Lemos disse também, que a gente precisa ter muita cautela, especialmente na justiça do trabalho, quando a gente vai interpretar que há uma litigância predatória. Muitas vezes a litigância predatória é passiva, ou seja, é a empresa que, em alguma medida, não cumpre as obrigações dela de forma maciça, reiterada, e fica na inércia esperando o ajuizamento das ações para ir conseguir alguma vantagem, que pode ser um acordo, né, um parcelamento da dívida, sem juros, sem correção. E tem casos também que as empresas fecham as portas, não pagam nada aos trabalhadores, e eles vão procurar, em interior é muito comum, procuram um escritório ou dois, e esses escritórios concentram as reclamações e são demandas em massa, idênticas, e não tem nada de litigância predatória. Tá? Então, a litigância predatória tem componentes específicos que a gente tem que ter muito cuidado. E aqui no Justiça do Trabalho ainda há um detalhe, que algumas situações o trabalhador é inserido, e ele nem sabe disso, como uma engrenagem da litigância predatória. Ou seja, você tem, e retorno a essas demandas dessas empresas de varejo, que são grandes empregadoras, e pelo menos aquelas que nós pegamos aqui, cumprem os direitos trabalhistas básicos, ou seja, pagam tudo, rescisória, pagam salário, FGTS, recolhem INSS, e os pleitos são pleitos que vão além dessas coisas, né? Que muitas vezes o trabalhador tem direito, ele tem direito a algumas daquelas coisas, mas o que você não admite é que a inicial diga que o trabalhador se ativou até 23 horas, porque trabalhava no shopping, e é possível, não? Uma Black Friday, um evento, mas ele não pode dizer que trabalhou até 23 horas quando ele era trabalhador de uma loja de rua em Senhor do Bonfim, que eu sei que estive lá, 18 horas não tem mais nada aberto. Mas as reclamações, por serem repetitivas, elas tendem a massificar as alegações. Então, a gente tem que ter cuidado, enquanto juiz do trabalho, para poder não voltar a nossa metralhadora para o trabalhador hipossuficiente, que, às vezes, ele recebe uma promessa, e essas reclamações contra essas lojas de varejo são reclamações de 600 mil, de 700 mil, de 1 milhão, de 1 milhão e 500. E quem não quer? Né? O trabalhador se vê na hipótese de receber essa quantia vultosa de dinheiro, óbvio que ele vai, em algumas hipóteses, anuir, né? Aqui é o princípio da oralidade que eu mencionei, né, que as audiências são um remédio que, aqui no seu trabalho, podem brecar, em alguns casos, a litigância predatória, e eu digo aos colegas que atuam com o município que marquem as audiências. Antônio Lemos disse que oficiou o município que estava tomando revelia. Aqui comigo não era assim, não. Em Bonfim, o município estava tomando revelia na mesa e o diretor já estava ligando para o gabinete do prefeito para saber por que não apresentou contestação. Nós estamos lidando com o erário público, né? No final das contas, é o cidadão contribuinte que vai pagar aquela conta, e ele não sabe nem sequer que o município está ali tomando revelia. Aqui, né, o que eu coloquei para chamar a atenção, e se vou deixar depois isso para os colegas, se quiserem, vou correr aqui, porque meu tempo já acabou. Mas eu queria mostrar a vocês aqui, um pouco respondendo Carla, né, como é que a gente pode verificar isso. O tribunal já implementou os GIGs, né, o presidente do tribunal fez até um vídeo conclamando os colegas a fazerem uso dessa ferramenta, e eu peço aos colegas que façam uso. Junto com a nota técnica da litigância predatória, eu coloquei de novo o manual,
que trata do uso dos GIGs, ou seja, ensina o colega a inserir nos GIGs, se ele percebeu que tem indício de litigância predatória, ou se de fato ele reconheceu na sentença que há uma litigância predatória. Esses dados são compilados, né, na comissão de inteligência, nós acompanhamos e elaboramos. Inclusive, nós temos agora um trabalho que foi feito tratando dessas empresas de varejo, que nós vamos divulgar em breve para os colegas conhecerem os números que nós estamos falando. Mas aqui, ó, na página inicial do PJE, é primeira instância, mas na segunda instância tem também. Do lado ali, ó, tem um íconezinho que está embaixo verde, que é o relatórios gerenciais. Você pode clicar ali. Olha lá, ó, do lado esquerdo tem uma linha verde que eu tracei ali embaixo, está vendo, doutora? Em cima tem um íconezinho ali, que é... Isso. Mas você pode ir também naquele íconezinho do hambúrguer e escrever ali relatórios, que vai aparecer também relatório gerencial, e clicar. Mas esse, para quem está no primeiro grau, é o caminho mais fácil. Aí depois, ó, vai abrir essa página. Ali em cima, você pode digitar litigância. Vão aparecer duas opções ali. Um é segundo grau e outra é primeiro grau. No meu caso aqui, como eu tinha feito algumas pesquisas, eles já aparecem embaixo aqui os mais acessados. Está vendo? Tem ali, ó, processo com litigância predatória primeiro grau, processo de segundo grau. Mas quem não tem, faz o acesso ali, escreve litigância, escolhe um dos dois. Não, tem constatado e tem suspeito. Vocês vão ver aqui na próximo ícone, né, que você tem ali os parâmetros. Você pode dizer qual é o órgão que você quer. No caso, aí eu selecionei todos. O órgão julgador também todos. E fiz uma seleção de 1º de janeiro até 6 de agosto. E depois você clica naquele símbolo ali de pesquisar. Aí o sistema vai gerar um relatório. O relatório é esse aí. Tá vendo? Eu risquei ali o nome dos advogados, né, que patrocinam as causas. E vocês vão ver aí no primeiro grau, né, tem muita coisa marcada envolvendo o município de Candeias, e aí tem, os colegas cadastraram, né, tanto indício de litigância predatória como litigância predatória reconhecida por sentença. E aqui, de janeiro até aqui, a gente tem 51 marcações, ou seja, em 51 processos os colegas marcaram essa situação de janeiro até a data de hoje. No segundo grau também a mesma coisa, né? Você pode selecionar o segundo grau e vocês vão ver ali também que tem indício de litigância predatória e tem também litigância que foi reconhecida na decisão. Cadê? Acho que não. Tá só é porque eu não peguei a página toda, eu peguei o topo e o final, para poder marcar, para vocês verem ali que tem 29 marcações. Algumas foram feitas por gabinetes, o doutor Tadeu fez algumas, o doutor Alcino, a doutora Luísa Lomba fez, envolvendo, inclusive, o município de Itambé, que foi mencionado por Antônio Lemos, e a questão é exatamente essa, o fracionamento permitir burla do sistema de precatório, né, burla do sistema de RPV. Então, vocês conseguem ter uma noção do que é que está acontecendo. Se você pegar um processo, você suspeita que tem uma litigância predatória, você pode ir nos GIGs e verificar se outro colega também suspeitou, ou se o colega reconheceu na sentença, e se reconheceu na sentença, tem o ID da sentença, você pode clicar, você pode ver o que é que foi dito ali, você pode olhar o processo. Então, a gente tem essa ferramenta. Veja bem, é isso. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E, dentro da Comissão de Inteligência, nós chegamos à conclusão que a comissão não vai nem dizer que há litigância predatória e nem que não há, e não vamos também adotar procedimento de contraditório, ou seja, intimar o advogado ou a parte para poder apresentar a razão. Não. Nosso papel é compilar os dados, verificar que elementos estão ali, por exemplo, o que Guilherme Nora mencionou. Um escritório lá de Goiás aparece de um dia para o outro com 200 processos, aqui, todos de vez. Então, são elementos que chamam a atenção. A gente faz a compilação, junta os dados... Isso. Me parece que sim. Acho que o servidor de primeiro grau acessa. Eu não sei. A suspensão do escritório
Suspeição? Não, suspeição no sentido de suspeitar de algo que está errado. A gente está falando veladamente aqui, todo mundo sabe. Escritório de Goiás, eu não estou falando o nome, mas eu sei que lá está aí. Itapetinga também, com uma varejista e com um supermercado conhecido. São dois escritórios que, como bem lembrado aqui, acabam por predar, inclusive, a advocacia regional, porque eles acabam sendo só pautistas de um escritório com teses iguais. Tá? Mas se eu colocar Antônio Lemos está suspeitando que um escritório de Goiás, com nome tal, está com litigância predatória. Isso sendo visível para todos, a pessoa, se um servidor ou um colega espalha aí, isso pode gerar um problema. Né? Acredito eu, até na ladeira. A ladeira pode pedir da onde você está tirando isso. E daí a gente vai passar a ter que prestar explicações que são fora. Eu acho que talvez até um maior sentido dessa informação. Não sei se eu me fiz entender. Não, fez sim. Esses relatórios me parece que estão acessíveis também a servidores. Eu não vou lhe afirmar com toda certeza, mas acredito que estão. Mas são informações internas, né? Não são informações que estão disponíveis ao público. Agora, a partir do momento que o juiz reconheceu na sentença, a sentença é pública, e está aí também os dados de reconhecimento. Isso é uma coisa que tem que se questionar mesmo, né? Porque são informações internas, mas que são resultado de um juízo valorativo que nós estamos fazendo a respeito de um comportamento profissional do advogado. Tem esse princípio. Só estou polemizando porque realmente é só... Minha intenção é polemizar também. Não, isso é importante de acontecer, inclusive porque, veja a nossa situação, nós nos sentimos constrangidos, né, de adotar medidas, vamos dizer assim, de defesa e de inibição de comportamentos irregulares, para poder não usar um outro adjetivo, enquanto, do outro lado, não tem nenhum pudor, né? Inclusive, como nós vimos em determinado caso, criando roteiros de testemunha para mentir e pagando para poder a testemunha comparecer a juízo e para faltar com a verdade. Então, é isso. Mas Lemos, veja bem, isso que está sendo feito aqui pelo tribunal é de âmbito nacional. Nós recebemos orientação a assim proceder. Existe uma diretriz estratégica que foi traçada pelo CNJ e nós temos efetivamente que atuar. Claro, da forma como eu fiz aqui, eu estou tendo cuidado, não estou exibindo o nome de ninguém, nem estou falando o nome de empresa nenhuma, porque isso provavelmente está sendo gravado ou transmitido, mas é uma coisa que nós precisamos estar atentos, né? E, para terminar, porque já ultrapassamos muito a hora, demorou demais, mas nós firmamos um convênio, né, para tentar mitigar essa litigância predatória. Alguns tribunais desenvolveram ferramentas, né, para poder tomar conhecimento, conhecer essas causas. Então, tem uma que é muito famosa, que é o Bastião, do TJ de Pernambuco, e, no caso da Justiça do Trabalho, nós temos 2 tribunais que desenvolveram painéis, o TRT 6, Pernambuco, e o TRT 21, que é Rio Grande do Norte. Nosso tribunal fez um convênio com o TRT 21, e, em breve, vamos ter um painel de BI acessível a todos os juízes. Aí eu digo, vai ser aos juízes, não sei se vamos disponibilizar para servidores também, e você vai conseguir filtrar ali. A ferramenta é muito boa, e ela não só permite que você trate eventual suspeita ou constatação de litigância predatória, como você também possa, em determinadas situações, adotar medidas preventivas. Por exemplo, demandas que estão surgindo muito porque a empresa está fechando, as causas estão chegando, se reproduzindo nas centenas, pessoas que não receberam rescisão. O juiz pode perfeitamente adotar uma medida cautelatória de ofício, determinar bloqueio, determinar diligências, determinar o acionamento do nosso aparato de execução para tentar salvaguardar a empresa enquanto ela ainda tem bens. Então, a ferramenta tem múltiplas utilidades, né? Então, acho que era isso. Vou agradecer mais uma vez a doutora Ana Paula por ter cedido esse tempo que nós solicitamos. A matéria é boa, é instigante, gera debate. Efetivamente, eu fiquei muito feliz que a doutora Thaís veio, vocês perceberam. Foi, assim, muito boa a sua apresentação, acho que acertamos efetivamente. Peço desculpas aos colegas por eventual demora. Muito obrigado a todos.